Olá! Hoje vamos falar sobre as 10 principais dicas que você precisa saber quando for passar numa perícia do INSS. A primeira dica é sobre a sua documentação funcional, ou seja, basicamente a sua carteira de trabalho e a sua documentação sobre as profissões e períodos que você trabalhou. É importante você levar essa documentação porque o perito pode querer analisar a sua incapacidade frente à sua profissão, ou seja, ele quer saber se o seu problema de saúde incapacita para a sua atividade específica. Segunda dica: não chegue atrasado e nem em cima da hora na perícia. Sempre procure chegar com uma certa antecedência na perícia para não correr o risco de perder o horário agendado e assim perder a perícia e a oportunidade de receber o benefício por incapacidade. Terceira dica: leve seus documentos pessoais. Leve seu RG, CPF, carteira de trabalho e todos aqueles documentos que possam te identificar. Isso faz com que o perito e o INSS saibam que você é você mesmo. Quarta dica, e talvez a mais importante de todas as dicas: leve toda a sua documentação médica no INSS. O que acontece? Muita gente deixa de levar exames médicos, relatórios, receitas médicas e acaba fazendo com que o perito, por mais boa vontade que ele tenha, não consiga deferir o seu benefício nem reconhecer a sua incapacidade. É sempre bom lembrar que existem muitas doenças que elas não são visíveis. O perito não basta que ele te examine, te olhe para saber que você tem aquela doença. Ele precisa de documentos comprovando aquelas doenças que muitas vezes não são perceptíveis a olho nu. Quinta dica: toda a documentação que você for levar no INSS, é bom que antes da perícia você tire cópia dessa documentação. E por quê? Porque pode o perito querer fazer a retenção de alguns dos seus documentos para deixar arquivado lá no INSS. E o que acontece? Muitas vezes, quando a perícia é negada, ou seja, o perito não reconhece a incapacidade, o segurado ele tem que se socorrer à justiça, tem que entrar com um processo na justiça para pedir o seu benefício. E na hora dele entrar com o processo, ele vai precisar justamente desses documentos. Se o documento for com o INSS, o advogado que vai te acompanhar, vai te representar, ele vai precisar dessa documentação para montar o processo. Portanto, antes de ir ao INSS, tire cópia desses documentos e caso o INSS retenha a documentação, você ainda vai ter em mãos a documentação necessária para ingressar na justiça. A sexta dica é em relação às doenças e os acidentes do trabalho. Se a sua doença ou o seu acidente ocorreu no trabalho, mesmo que seja indo para o trabalho e voltando para o trabalho, é importante que você leve a documentação que comprove esse fato. Ou seja, CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho, boletins de ocorrência ou quaisquer outros documentos que comprovem que o seu problema de saúde decorre do trabalho. E por que isso é importante? Porque os direitos garantidos ao trabalhador acidentado do trabalho ou com doença do trabalho são diferentes dos direitos daqueles trabalhadores ou daqueles segurados que têm uma doença ou sofreram um acidente comum. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, a gente vai deixar na descrição do vídeo o link para um texto que a gente produziu especificamente sobre as diferenças desses direitos. Sétima dica: se você estiver trabalhando, ou seja, se você estiver empregado em alguma empresa, no momento que você for fazer o pedido de perícia, passar pela perícia médica, é importante que você leve também a perícia médica uma declaração da empresa sobre o seu último dia de trabalho. Ou seja, a empresa vai fazer uma declaração falando nessa declaração qual foi o último dia que você esteve na empresa trabalhando. Isso é importante para que o INSS fixe o dia de início do seu benefício. Oitava dica, e essa dica também é muito importante: nunca vá em uma perícia do INSS sem antes ter conversado com o seu médico de confiança. E por que isso?
Porque o seu médico de confiança, ele pode te orientar se o seu problema decorreu ou não no trabalho, ele pode te orientar a quais exames você deve levar para demonstrar a sua situação de saúde perante o perito do INSS, e inclusive o seu médico, ele pode dar um relatório atualizado e completo para explicar para o perito do INSS as suas reais condições de saúde e os problemas de saúde que você tem. Nona dica: nunca tente aumentar a sua demonstração de dor ou a sua demonstração de limitação de movimentos. O que acontece? Muita gente querendo garantir o recebimento do seu benefício e ser aprovado na perícia, na hora do exame, aumenta a demonstração de dor, exagera na sensação de dor ou não realiza os movimentos físicos que o perito indica, tudo para tentar garantir o recebimento do seu benefício e ser aprovado na perícia. Entretanto, o que acontece? O perito é um profissional médico e é especializado nesse tipo de procedimento, e ele muitas vezes vai perceber isso. Muita gente que realmente tem o direito ao recebimento do benefício acaba se complicando na hora da perícia porque quer aumentar a sua sensação de dor e, de certa forma, o perito pode interpretar isso como uma situação de que a pessoa não está falando a verdade. 10ª e última dica em relação à perícia do INSS. Se você já tiver entrado com um processo na justiça e tiver um advogado te acompanhando, nunca vá na perícia do INSS sem antes avisar seu advogado. E por que isso? Porque ao passar na perícia do INSS, novo laudo vai ser feito pelo INSS, o INSS vai ter acesso às suas documentações atualizadas e isso pode, de alguma forma, atrapalhar e interferir no seu processo na justiça. Então, o que acontece? Muitas vezes o processo na justiça está caminhando corretamente, está favorável para o segurado e esse segurado vai ao INSS, faz uma nova perícia, essa perícia dá um resultado que não é igual ao resultado da perícia judicial ou às conclusões da justiça e pode acabar complicando ou atrapalhando o seu processo na justiça. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe. Se você tem dúvidas, sugestões, peço que você coloque aqui nos comentários e acompanhe nosso canal. Um abraço, até mais!